Eu queria falar um pouquinho sobre o dia amigo. O primeiro dia amigo da IPBI foi no dia 21 de agosto de 2004, para quem não sabe. Foi a primeira saída evangelística da IPBI aqui no entorno de Ipiranga. A igreja começou 8 dias depois. 8 dias antes, estávamos na rua. E 2 finais de semana antes, pastor Gustavo, da Vila Mariana, eu, Rui, Cazu, que já mora com Jesus, e outros, viemos lavar a igreja. E foi muito interessante aqueles dias, porque tinha muita poeira aqui. Se você reclama da poeira agora, primeiro vem falar comigo, porque nós estamos em obra. Peço mais uma vez a sua paciência. Mas você não tem ideia do que era poeira aqui, porque todo o drywall que a gente colocou na igreja caiu de uma vez aqui em 2004. Então eu brinco que a gente puxava com o rodo a poeira e não dava certo. E eu lembro que eu lavava a calçada aqui, uma senhora me parou. O que vai ser aqui? Eu falei, uma igreja. Você está lavando aqui, mas o pastor da igreja essa hora está andando de jatinho. Eu falei, vem domingo que vem, eu vou apresentar quem vai ser o pastor da igreja. Quem vai ser? Quem é? Qual é o nome dele? Eu falei, Ion, Y-O-N, soletrei. Tá, conversei um pouquinho com ela, o senhor é muito simpático. Qual é o seu nome? Eu falei, Ion. Ela, né? Então, começamos nesse primeiro dia, 8 dias antes, um mês antes, vindo aqui toda manhã. O presbítero Daniel de Lima nos acordava às 5h30 da manhã para vir aqui orar. Eu ficava bravo com ele. E a gente vinha orar toda madrugada aqui, antes de abrir a igreja. Então, o nosso primeiro dia amigo tinha 5 pessoas. Estava eu, Vanderlei Bernardo, Diego, filho dele. O Pádua, eu não lembro quem era a outra pessoa, Pádua. Eu procurei a foto, não achei. Mas está aí, está por aí na obra. Aí, né? E nós fomos de casa em casa, nós fomos abordando pessoas, fomos para a rua. O primeiro evento nos moldes do Dia Amigo, ainda no tempo de congregação, foi em 2011. E eu achei aqui o folheto, nós achamos lá. Isa, coloca aí para mim. Foi isso aqui, ó, Teatro e Timbalata. 14º Impacto Evangelístico da Igreja. E não tínhamos feito nenhum Dia Amigo. Eu lembro assim de algumas cenas, alguns jovens de Vila Mariana trouxeram latão, ficando batendo aí na esquina, as pessoas juntando, a gente distribuindo folheto. Até o reverendo Paulo Delage veio fazer bexiga na rua, aquele trabalho que o Rogério Panhetti faz. E nós estivemos aqui num grupo bem grande de Vila Mariana e daqui do Ipiranga. Já era a 14ª ação evangelística na rua. Aí começamos a fazer o Dia Amigo. Fizemos, então, alguns eventos que nós chamamos de Dia Amigo. E na pandemia nós paramos. Não fizemos nenhum Dia Amigo e não fomos para a rua, certo? O ano que mais essa igreja foi para a rua foi em 2020, por incrível que pareça. Ressalto, com todo o protocolo, mas nós fomos às ruas. A igreja estava fechada, mas a rua não. Nós distribuímos álcool gel, recebemos muita doação de álcool gel, máscara. E foi quando nós descobrimos as mini-bíblias e começamos a distribuir aqui. E bastou flexibilizar, em 27 de novembro de 2021, nós voltamos para a rua e fizemos mais uma edição. E agora nós partimos para a 13ª edição do Dia Amigo. Na quinta-feira nós fomos para a rua, distribuímos 300 kits, muitos convites. Ontem fomos para a rua, distribuímos cerca de 2.000 convites por aí, pelo bairro, ainda tem bastante. Quinta-feira vamos de novo e no dia vamos de novo. E ouvindo o Vanderlei, né, o Jadiel, a galera que foi para a rua, segura aí essa aí, segura aí, sem spoiler. Né? Nós somos cobrados na rua, né? Vai ter o Dia do Amigo, esse do sempre está, né? Não tem jeito. Vai ter o Dia do Amigo, estou pensando em mudar o nome ano que vem. Né? Vai ter o Dia do Amigo, vocês vão lá, e o rapaz da padaria, eu quero um sanduíche aquele de carne louca, hein? Eu falei, tá bom, vamos dar um jeito. Então as pessoas já sabem, elas já nos cobram, já esperam o Dia do Amigo.
somos cobrados, somos indagados, e por incrível que pareça, nós somos esperançados, perdão aí pela palavra, mas as pessoas também colocam esperança, um pouco de esperança, um pingo de esperança naquilo que nós fazemos. Porque as pessoas estão sedentas na rua. Toda vez que tem evangelismo de rua, eu escuto, a gente sempre se reúne em círculo, né? Às quintas-feiras, geralmente, acaba. E aí, como foi para você? O que mais a gente ouve é a sede das pessoas. Há rejeição? Mas as pessoas têm sede. Né? E aí, então, eu queria pedir para a Isa agora, Isa, colocar algumas fotinhos de algumas edições. Você conhece esses dois que estão no carrinho? Eles estão lá na sala de som, lá. Fica de pé, por favor. São aqueles dois ali, ó. Né? E a mamãe com eles. Você reparou na cor do banco da igreja, como era, como é hoje? Né? São tempos diferentes. Começamos lá atrás. E a igreja se movimentava, vai passando isso, a igreja se movia. Né? Olha aí, gente. Medo, vamos para frente, melhor. Passa para frente, por favor, Isa. Isa, sou pastor, você precisa obedecer. Isso. Serginho, né? Não sei se essa roupa vai caber nele, mas ele vai para a rua. Né? E lá atrás, aqui à direita, sabem quem é? É o Pádua. Gente, Pádua, fica de pé. Esse aí você pode deixar esse slide, viu, Isa? Deixa aí uma meia hora. Mas é ele, olha. Parecia o Michael Keaton aí, né? E aí, então, nossos coletes na época eram outros, né? Foram tempos bons de amigo e PBI. Vamos para frente. Oficina de pipa nós fizemos, naquela época não tinha tanta restrição, a gente era meio doido mesmo, né? Vamos para frente. Eu acho que aquele lá no... Volta lá, eu acho que é o Zé Carlos lá, não é? Olha lá no fundo. Chama o Zé Carlos para mim. E a Efigênia. Zé, olha você aqui, ó. Lá atrás, ó. Eu nem vou falar o ano, viu, Zé? Olha, gente, ele está vindo conferir. Esse é o Zé Carlos. Ele é da comissão de exame de contas e fotografia. Né? Olha lá, Zé, é você, Zé. É você, né, Zé? Vamos lá, Isa. A gente achou algumas fotos aqui. Né? Esse foi o tal Timbalata que nós falamos aqui. Tinha alguns jovens da Igreja Batista Alemã também, faço essa menção aqui. Né? É o começo da igreja, né? Vamos lá para frente. Aqui. Em tese, esse 14º impacto evangelístico foi o primeiro de amigo, ainda que informalmente. E nós... Choveu, sempre chove. E vamos orar, porque... Bom, nós vamos falar disso já. Vamos para frente. Gente, a Meire, a Magda parece que tem 15 anos aqui, Silvelena não mudou, viu, Silvia? Está igual, viu? Se eu falar diferente, já viu. O Vanderlei fez assim para mim, ao menos. É isso aí, né? Tempos bons. Gelo. Você já foi lindo, Gelo. Mas você continua, viu? Você continua lindo. Né? É isso aí, tempo bom, de amigo e PBI. Eu queria aqui citar 2 casos. Um está aqui nesse livro. Né? Um está aqui nesse livro. A gente não tem ideia do impacto que um folheto tem. Em 1988, acho que 1988, eu andava pelas ruas do Morumbi, não fui lá ver jogo do São Paulo, nem nada, mas um homem botou um folheto aqui, ó, em mim e disse assim: jovem, Jesus te ama. Eu sempre ouvi isso, mas aquele dia calou fundo no meu coração. Simone está aí. Passou com o Maurício aqui na rua. Está no livro, então posso falar, viu, Simone? E alguém deu um folheto para eles, um copo d'água, e disse: Jesus ama você. E o Maurício relata isso aqui. Primeira sementinha do Evangelho, entre muitas, talvez uma das primeiras, foi um dia amigo na vida do Maurício e da Simone. Maurício é diácono hoje aqui, a Simone é ativa na igreja, as filhas estão na igreja.
Na época que eu dava aula de inglês em empresas, eu dava aula num banco, chamava Banco de Tóquio, que depois virou Mitsubishi. Eu conheci um jovem uruguaio, o nome dele era Rudemar, uruguaio. E ele veio para o Brasil criança, mas o pai veio antes. O pai estava numa pensão, e naquela pensão ele usava um papel enrolado assim, para colocar alfinete e agulha. Porque naquela época você não comprava meia igual você compra, as pessoas costuravam as meias, as roupas quando rasgavam. E ele estava então chateado, sozinho, a família longe. E como bom latino, num dos momentos de fúria, ele deu um soco naquilo. E falava, Deus, fala comigo, por que eu estou tendo essa vida aqui? Quando ele bateu, uma daquelas agulhas espetou a mão dele. E ele desenrolou e começou a ler aquele papel que segurava a agulha. Era um folheto. E no folheto tinha o endereço da igreja. Ele leu aquilo, chorou, não entendeu direito, foi para a igreja. A primeira pessoa que ele viu, ele disse assim, alguém me explica isso daqui? E o Rudemar era um irmão em Cristo, há muitos anos eu não vejo, nunca mais o vi. Mas um folheto faz diferença, um Jesus te ama faz diferença. Essa igreja nasceu assim, indo para a rua antes dela abrir. Eu falo em nome de Jesus com muita alegria, antes do primeiro culto aqui, nós fomos para a rua. Nós fomos de casa em casa. Eu não conheço ninguém que vai de casa em casa como testemunho de Jeová. Não conheço. Eu não conheço ninguém que faz assistencialismo como os espíritas fazem. Eu não conheço ninguém que cuida da alimentação como os adventistas fazem. Ou como tem zelo como os ortodoxos, como os judeus, que rezam incessantemente. Mas você tem ideia de quem você é, de quem eu sou? Estou terminando antes que bata o sino. Fugiu o texto aqui. Eu sei que é Coríntios. Marcão, me ajuda aí. Somos embaixadores? Qual que é? É que o texto veio na minha cabeça agora. Eu, às vezes, esqueço o endereço. Ajuda aí. Quem achar, canta o endereço. Oi? 5, segundo aos Coríntios. Eu sabia que era Coríntios, mas eu não... 25. Olha aqui. 18. O 18. Isa, segundo aos Coríntios 5, 18. E a gente termina aqui. E aí eu vou fazer um apelo aqui para você. Tá bom? Ora, presta atenção. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Desculpa, ele deu esse ministério para quem? Para aquele que é dele. Para você e para mim, para a sua igreja. Alguma dúvida? 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você tem o ministério da reconciliação nas mãos e é embaixador de Cristo nesse mundo. Nós, Igreja de Jesus Cristo, somos os portadores da melhor mensagem que existe. Única. Alguns fazem algumas coisas até melhor que nós. Mas nós temos tudo na mão para fazermos o melhor para Jesus. E aprendi logo cedo que, quando a gente fala em evangelismo, a gente tem que usar a pata.
Não tem que usar a pata? Amor, paciência e tato. Então use a pata, use amor. Vem para o dia amigo com o seu coração aberto, disposto a amar, a ser paciente com os nãos, com teu irmão que às vezes vai estar do teu lado, reclamando. Ah, está com poeira no folheto. Limpa, gente, assopra. E tato. Vamos ser sensíveis uns com os outros, por favor. E principalmente lá na rua. Amor, paciência e tato. Razões para não evangelizar. Tenho preguiça, tenho medo, tenho vergonha, não é assim que a gente aprendeu? Mas a pior delas, não quero. Semana passada eu visitei meu pastor, reverendo Eudes, a esposa dele, a ex-esposa dele, a dona Irandeira, uma pessoa muito tímida. E ela morria de vergonha de tudo. Mas ela fazia uma coisa, ela pegava folheto, esse era o ministério dela, ia ao shopping, ia aos supermercados e colocava folhetos no para-brisa dos carros. Esse era o ministério dela. Até um dia que ela virou, o homem perguntou, o que é isso que a senhora está me entregando? Ela ficou mais vermelha que essa cadeira. Mas ela explicou. Deus sabe o seu limite, mas diga para ele, eis-me aqui. Nós acabamos de cantar isso. Amém, meus irmãos? Vamos para o dia amigo feliz, vamos trabalhar. E aqui eu queria falar duas coisas e eu termino. Primeiro, a gente tem visto desde 2004 consistência, a gente sempre está fazendo isso. Que a gente possa continuar. Se um dia alguém estiver aqui, outros que vierem, continuem. Essa é a minha oração. A segunda, a gente tinha pensado numa vigília, eu falei, mas a gente vai chegar esbudegado, né, no dia amigo. Então nós vamos fazer um relógio de oração, 24 horas de oração. Eu vou jogar no grupo, você escolhe uma hora para você orar. E eu já faço um apelo para aqueles que são notívagos como eu, pegar uma madrugada, 1 hora para orar. Não, eu tenho que orar aquela hora inteira. Não, mas você sabe que dentro daquela hora, separe um tempo e ore. Tá bom? Às vezes está lá os médicos de plantão, lá, né? Já estou vendo aqui um... né? Então já está aqui escalado, aí, das 2 da manhã às 3, né? Mas a gente fazer 24 horas de oração. Mal não faz. E o Senhor deseja nos usar orando para o dia amigo IPBI. Bora, gente, vamos servir. Se você não pôs seu nome lá, ponha. Tá bom? Para ajudar a gente e a gente servir com alegria. Que Deus nos abençoe.